Certinho. Pessoal, então, bom dia. Queria agradecer todos vocês que estão aqui comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu sou a Fernanda, eu sou médica assistente da residência de geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Tenho um carinho enorme por todos vocês sabem disso. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com pessoas tão amadas e podendo falar de um tema que eu gosto demais, né, que são os cuidados paliativos, e principalmente focado na geriatria, que é o que a gente quer trazer bastante para vocês. Então, hoje eu vou falar alguns conceitos básicos que vocês já até devem ter visto em outras aulas. Eu sei que vocês estão tendo o curso com a Núria, né, sobre cuidados paliativos, mas que eu acho que são conceitos importantes que em qualquer aula de cuidados paliativos vocês vão ter acesso. Primeiro, falar para vocês o que é a palavra, de onde veio, né, esse paliativo dos cuidados paliativos. Então, paliativo, ele vem da palavra pallium, que é uma palavra em latim, e que significava aquele manto que os cavaleiros usavam, né, nas intempéries, quando eles iam para as guerras, para se proteger de tempestades e qualquer outro contratempo que eles tivessem. Então, foi daí que surgiu o termo cuidado paliativo, porque paliativo é quando a gente quer cobrir esse paciente de cuidado, né? Cobrir esse paciente de atenção, de controle de sintomas, né? Quando a gente quer realmente abraçar esse paciente para ter um cuidado mais global. E, então, surge o conceito da Organização Mundial de Saúde, esse conceito foi criado em 2002, ele foi reafirmado em 2017, e nesse conceito, a Organização Mundial de Saúde fala que o cuidado paliativo é uma abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sejam eles adultos ou crianças, e dos seus familiares, que eles enfrentam doenças que ameacem a vida. Então, é todo paciente, gente, que tem uma doença que seja progressiva, que não tenha cura, que ameace a vida daquela pessoa, ela merece estar em cuidados paliativos, tá? E o conceito continua dizendo que ele previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros sintomas também físicos, psíquicos, sociofamiliares e espirituais. Essa definição é uma ótima definição, né, para os cuidados paliativos, é bem ampla. E eu achei interessante que esses dias eu estava até vendo uma reportagem falando sobre exatamente isso. Tem idade para o cuidado paliativo, né? Eu sei que vocês não têm essas dúvidas, mas tem muita gente que tem, porque muita gente me fala assim, nossa, mas ele é tão novo para estar em cuidado paliativo, né? E o cuidado paliativo, ele independe da idade, realmente, né? O que importa para aquele paciente é o tipo de doença, até porque senão a gente não teria o cuidado paliativo na pediatria, né? E é uma especialidade muito importante. E essa prevenção, gente, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Se você sabe que aquele seu remédio vai causar um desconforto, já entra com uma prevenção. Se você sabe que aquela doença ela vai cursar com uma alteração que vai causar desconforto, já entra com alguma medida para diminuir esse sofrimento, tá bom? Pessoal, qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, podem ir parando a aula, tá bom? Esse gráfico eu sei que vocês já tiveram acesso, ele é um gráfico que a gente usa muito, ele tá no manualzinho de cuidados paliativos da SBGG, tá? É um manual bem legalzinho que a SBGG publicou. E nesse gráfico, ele mostra exatamente o que a gente gostaria que tivesse, né? Essa relação do cuidado curativo, a terapia modificadora de doença, junto com o cuidado paliativo. Então, ele vai mostrar aqui que o foco do cuidado, ele deve ser mais intenso no momento de um diagnóstico de uma doença aguda, né? Mas que teria um benefício muito grande se esse paciente ele já iniciasse
um contato com o cuidado paliativo desde essa fase, né? É óbvio, gente, a gente vê aqui, ó, a terapia modificadora de doença tendo um papel muito mais importante e o cuidado paliativo só um pequeno papel aqui. E de acordo com a evolução dessa doença, ela vai se tornando uma doença crônica, o cuidado paliativo vai tendo uma participação tão importante quanto a terapia modificadora da doença, até que chega numa fase avançada dessa doença, que seria a fase final de vida desse paciente, ele deve ficar em cuidado paliativo exclusivo, a terapia modificadora, então, ela sai, dando espaço para terapia paliativa. E uma coisa super importante, que é um conceito, assim, mais atual, que já está até bastante difundido, que o cuidado paliativo, ele não termina com a morte do paciente, né? Ele termina depois no processo de luto, porque, como a gente falou na definição, o cuidado paliativo, ele é para o paciente e para o seu familiar. Então, quando o paciente, ele falece, o ente querido continua em acompanhamento com o serviço, tendo esse processo de luto sendo abordado por nós também, tá? E aí, de uma maneira mais prática, eu trouxe para vocês esse outro gráfico dizendo sobre essas doenças. Então, o que quer dizer isso, né? Vocês podem me perguntar, mas Feri, então, como que seria isso? Quando a gente faz um diagnóstico de uma doença que tem indicação de cuidados paliativos, então não é só câncer, né? Uma demência uma insuficiência cardíaca, um DPOC grave. A gente sabe que no momento que o paciente faz esse diagnóstico, ele vai ter períodos de agudização da doença, né? Exacerbação. E nesses períodos de exacerbação, são os períodos que o paciente tem o maior desconforto, certo? Pode ser dor, pode ser falta de ar, pode ser astenia. E aí, o cuidado paliativo aumenta a sua necessidade. Aí, ele compensou, pode ficar 1, 2 meses sem passar no ambulatório de cuidados paliativos. De repente, ele agudiza, daí ele volta a passar nesse ambulatório e assim por diante. Ou ter uma internação, né, com uma equipe de cuidados paliativos. E no momento que ele tenha maior estabilidade, ele pode nem estar precisando tanto das medidas dos cuidados paliativos. Até que, então, ele entra num processo das últimas horas, dias de vida, que daí sim, o cuidado paliativo passa a ser essencial para esse paciente, e aí o papel da gente no cuidado paliativo é mais importante, certo? Eu trouxe esses 4 conceitos para vocês, que são conceitos que vocês já devem ter ouvido diversas vezes e que muitas vezes vão dizer para vocês de forma errônea o que é o cuidado paliativo em relação a esses 4, né? Mas que eu acho que é super importante a gente sempre rever esses conceitos e pensar no que a gente está fazendo com cada paciente nosso. O primeiro dele é a ortotanásia, né? A ortotanásia, gente, o que quer dizer isso? É a morte no tempo certo. Então, o paciente, ele é submetido... Esse gráfico é um gráfico que mostra um paciente com câncer, tá? Por que eu trago esse? Porque o do câncer é essa doença, assim, que ela vai num platô estável e, de repente, que a gente percebe essa queda, né? Então, a ortotanásia seria assim, o paciente está aqui, recebe o diagnóstico de um câncer, esse câncer, ele vai fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, continua um tratamento de químio, então ele fica nesse platô de estabilidade. Até que as terapias modificadoras de doença, elas acabam perdendo o seu papel, né, e o paciente tem progressão da doença, e aí ele entra nesse declínio. Quando ele entra nesse declínio e as coisas vão no tempo certo, na hora que realmente tem que ser, é o que a gente chama de ortotanásia, tá? O que é a distanásia? A distanásia é a gente prolongar essa vida desse paciente a qualquer custo, independente de causar sofrimento ou não, tá? Então, essa linha que a gente causa aqui, ó, que a gente tem esse declínio, ela é trazida para cá, ó. Ela é prolongada, então o tempo é prolongado, tá? Mas isso com muito sofrimento, independente de qualidade, tá? E aí ela é prolongada para cá. E a morte acontece da mesma maneira que aconteceria. A eutanásia já seria assim, ó, o paciente aqui já vira morte aqui, tá? Que é quando a gente
antecipa a morte desse paciente. E isso pode ser ou por um pedido do paciente, ou mesmo por um sentimento de compaixão. Eu não aguento mais ver o sofrimento desse meu paciente e eu causo a morte desse paciente, tá? Isso, gente, é o que vocês têm que entender. Isso que é eutanásia e isso que não pode ser feito no Brasil, tá? Isso é crime. Cuidado paliativo não é eutanásia. É isso que vocês vão ouvir muito. Eu não faço cuidado paliativo porque eu não faço eutanásia, né? E cuidado paliativo não é eutanásia. Cuidado paliativo é ortotanásia, tá? E a mistanásia? Esse é um termo relativamente mais novo, né? A mistanásia, ela já seria o abandono desse paciente. Isso é um grande problema de saúde pública e que no Brasil a gente tem. E o que é esse abandono? Ou porque o paciente não consegue chegar a um serviço, então é muito comum a gente ver isso, né? O nosso paciente de cuidados paliativos, a gente tem muito paciente que é do SUS, né? Vocês no ambulatório já sentiram isso várias vezes. O paciente chega, daí, não tá na hora, vai para casa, né? Isso não é parto, né, gente? Vamos esperar a dilatação. Não é isso. Se o paciente está com sofrimento, não está conseguindo manter em casa, tá na hora de levar esse paciente para o pronto-socorro, e a gente, no pronto-socorro, a gente tem que ter essa sensibilidade e parar de ficar levando esse paciente para casa dessa maneira, né? Então, a mistanásia é ou ele não conseguir chegar num serviço, ou é ele chegar ao serviço e não ter acesso ao cuidado paliativo, tá? Então, por exemplo, ele interna num serviço, que pode ser público, pode ser privado, e ele não recebe o tratamento digno, ele não recebe um cuidado paliativo, tá? Vocês conheciam esse conceito da mistanásia? Não, Luiz? Só o Luiz e a Núria estão falando aqui comigo. Você conhecia, André? Então, tá bom. E acho que é um conceito bastante importante. Eu e a Andréia, a gente discutiu sobre um caso, né, essas semanas, e que foi bem isso, né, uma mistanásia. De repente, ele tem acesso ao serviço, mas ele não teve acesso a um cuidado paliativo digno, né? E então, isso é abandonar o paciente, tá, gente? Então, é crime também, tá? Podem fechar, se vocês quiserem. E aí, então, surge essa publicação que foi feita pela revista The Economist, que foi sobre a qualidade de morte, é um índice de qualidade de morte dos pacientes. Foi uma pesquisa que foi feita em 80 países, para a gente saber como que se morre nesses países, né? E aí vocês podem falar assim, nossa, mas para que eu quero saber isso? Porque isso é um excelente índice, realmente, de qualidade, né, de assistência médica. Ele mede, por exemplo, a disponibilidade de opioide que esse paciente tem acesso, né? A gente sabe que é muito pouco, são poucos os pacientes que têm acesso, por exemplo, à morfina, comparado ao número de casos que têm câncer e têm dor no mundo, né? Mede, então, assistência de políticas públicas específicas para cuidados paliativos e o acesso desses pacientes aos serviços de saúde. E desses 80 países, gente, o Brasil ficou lá embaixo, ele ficou no 42º lugar. E, infelizmente, ele ficou atrás de países que a gente nem imaginava, né? Isso lá em 2015. Ficou atrás de Uganda, Mongólia, Malásia, que são países bem mais empobrecidos, assim, que o Brasil, né? Então, mostrando que aqui, gente, a gente morre muito mal no Brasil, tá? Aí eu até trouxe aqui, ó, a gente está bem aqui, em 42º. É claro que Reino Unido, Austrália, esses estão lá em cima, né? No top dessa pesquisa. Em 2021, teve uma republicação desse índice pela Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Esse artigo até é bem interessante, ele fala sobre o que realmente importa para os pacientes e para os familiares que estão no processo de fim de vida, né? Quais são os sintomas que eles priorizam, a dor é sempre um dos principais, né? E aí, então, o acesso ao opioide. E aí eles revisaram esse índice que foi publicado em 2015. E, para nossa surpresa, nós
perdemos mais ainda, né? Agora, o Brasil está aqui nessa escala em 79º, então a gente desceu bastante nesses últimos, em 6 anos, né? De 2015 para 2021, o Brasil perdeu demais nessa classificação. Então, isso porque realmente, claro, a gente tem uma pandemia aí no meio disso tudo, mas a gente perdeu em qualidade de assistência de serviços de cuidados paliativos no Brasil, tá? Isso é muito ruim. E a conclusão disso é que a gente frequentemente morre no Brasil com dor e sem receber um atendimento adequado de cuidados paliativos, tá? E aí, gente, vocês me falam assim, mas por que isso, né, Fer? Por que a gente não tem esse acesso? Uma das grandes explicações é que a gente não tem profissionais capacitados para isso e que a gente não e que os profissionais, né, principalmente nós da área da saúde, a gente tem medo de aplicar o cuidado paliativo no nosso doente, né? Porque a gente acha que, por lei, a gente pode ser processado, que cuidado paliativo não é legalizado. Então, gente, como é frequente, quando a gente passava com os residentes, né, Núria, como eles perguntavam, mas doutora, eu posso escrever isso no prontuário? Eu posso escrever que eu não reanimei? Eu posso escrever que ele não tem indicação de ser reanimado, né? E não só pode, como deve. E as pessoas têm essa dúvida, e aí, por medo de serem processados, acabam não aplicando esses cuidados paliativos, né? E aí eu trouxe para vocês aqui pelo menos 6 motivos que vocês podem ficar tranquilos e fazerem essas anotações e acreditarem que o cuidado paliativo ele é legalizado, né? Então, em 1997, foi criada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, que ela nos ajuda muito nisso, né? Em 99, a Lei Mário Covas. Nessa lei, Mário Covas, ela diz que a gente pode suspender tratamentos dos pacientes em fase final de vida ou com doença incurável, né? E que não desejem continuar esse tratamento e que, inclusive, queiram ir para a sua casa, né? E a gente sabe que 2 anos depois, o próprio Mário Covas, nosso ex-governador, ele faleceu em casa, né, num câncer de bexiga avançado, e utilizando a sua própria lei, tá? Em 2005, foi criada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a ANCP, que também nos dá um baita respaldo. Em 2006, foi criada a resolução do CFM, eu vou falar dela mais especificamente para vocês. Em 2009, a AMB, né, a Associação Médica Brasileira, ela reconhece os cuidados paliativos como uma área de atuação. E no nosso próprio Código de Ética Médica, também em 2009, os cuidados paliativos entram como uma terapia super possível, tá? E aí, é que aqui, ó, esse X vocês vão desconsiderar, porque na apresentação ele aparece depois, tá bom? Como não dá para pôr como apresentação. O que foi essa resolução? Essa resolução, ela dizia, essa de 2006, eu lembro, gente, que eu estava no 2º ano de clínica médica lá na Santa Casa, eu era aluna do doutor Ivan nessa época. E nela dizia que era permitido que o médico não realizasse, né, poderia limitar ou até suspender procedimentos que prolongasse a vida desse doente que estava numa fase terminal, com uma doença incurável, respeitando a vontade dele ou do seu responsável legal. Mas daí dizia que o médico tinha obrigação de esclarecer tudo, tanto para o doente quanto para o seu responsável, o que seria feito, né? Então, nós vamos interromper isso, e o que vai ser feito. Isso devia estar registrado só em prontuário, não precisa nada de cartório, nada disso, é só escrever no prontuário, tá? E garantir que esse doente, ele continue tendo todos os cuidados que ele necessita. Então, não é abandonar o paciente, entendeu, gente? Isso é totalmente contrário de abandonar. Então, não é simplesmente, eu vou tirar tudo e não vamos mais fazer nada. Muito pelo contrário, a gente vai continuar cuidando, diminuindo o seu sofrimento. Então, tem que estar tudo isso explicado para o paciente e para o seu responsável. Logo que foi
feita essa resolução, ela foi cassada, né, dias depois. E aí isso foi muito ruim, que a gente perdeu muito com isso. Mas, graças a Deus, após 4 anos, ela foi novamente votada e validada, e ela está válida até hoje, tá? Então, olha, como a gente está respaldado. Se vocês pegarem um paciente no pronto-socorro, ou numa enfermaria, ou no ambulatório, e quiserem parar, é só seguir esses passos. É muito tranquilo. Vocês diagnosticam que é uma doença incurável, que está numa fase avançada, que está tendo piora, vocês falam com o paciente ou com o familiar, representante legal, registram no prontuário o nome, quando que foi feito, o que foi organizado nessa reunião, e garante esse paciente que ele não vai ficar abandonado, tá bom? E aí vocês estão respaldados para isso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de doenças, patologias que se enquadram nos cuidados paliativos, porque câncer é muito frequente, todo mundo fala muito de câncer, né? Mas a gente na geriatria sabe que a gente tem uma infinidade de doenças que também se enquadram. Uma delas são as doenças cardíacas, é aquele paciente que ele já tem dispneia, repouso, que ele vai no pronto-socorro com muita frequência por causa de falta de ar, tem uma fração de ejeção reduzida, menor do que 20%, tá? Doenças pulmonares, como, por exemplo, um DPOC, que já é retentor de O2, usuário de O2 domiciliar, também tem já sinais de insuficiência cardíaca direita, de tanta insuficiência cardíaca por causa do problema pulmonar. Os pacientes com doenças hepáticas, que seria o paciente Child C, que já tem aquela ascite refratária, sabe? Aquele paciente que vai no pronto-socorro semanalmente para retirar líquido acítico, né? Então, é um paciente candidato a cuidado paliativo. O paciente com doença renal, que ele já tem um clearance menor que 15, uma creatinina alta, normalmente acima de 6, e que não vá fazer uma terapia de substituição renal, né, uma diálise, então ele não é candidato a isso, ou pelo performance, ou por outras comorbidades, né, que ele apresente. Doenças neurológicas, que pode ser o AVC, qualquer uma dessas doenças. A demência pus até em separado, lógico que ela é uma doença neurológica, mas é porque a gente vai falar bastante dela. A síndrome de fragilidade, aquele paciente já consumido, que está confinado ao leito, com uma síndrome consumptiva. O paciente com HIV já numa fase avançada da doença, tá? E aí, vocês podem me perguntar assim, tá bom, Fer, você está dizendo que todas essas doenças são, então, cuidados paliativos, mas como é que eu classifico isso? Como é que eu posso mostrar para o paciente, né, e para mim mesmo, que esse paciente é um paciente que merece os cuidados paliativos? Aí a gente tem diversas escalas para a gente classificar isso. Uma das escalas que a gente mais usa em geriatria e principalmente em oncologia é a escala de performance de Karnofsky. Ela usa itens que vão de 0 até 100%, né? Sendo 100% o paciente ótimo e 0 já seria a morte desse paciente, né? E aí a gente avalia nesse paciente sintomas da doença, né? As atividades de vida diária e até o nível de consciência. Então, esse paciente que tenha 50 para baixo de KPS, né, que é como a gente simplifica essa sigla, ele necessita de assistência considerável aos cuidados médicos frequentemente, necessita de cuidados médicos especiais, então, ele já é um paciente em cuidados paliativos exclusivos. Vocês vão ver esse paciente sendo submetido à terapia modificadora de doença, tá? Até porque muitas vezes esse paciente, por exemplo, ele tem um PPS ou um KPS de 70, mas daí ele teve uma infecção. E aí ele cai esse KPS, ele pode subir, né? Então você vai ver que nesse período a gente fica ali na dúvida até ver se ele se recupera. Numa internação, normalmente esses valores também caem bastante, daí é comum a gente falar, vamos ver como que o senhor vai ficar no próximo mês, tá? Mas, teoricamente, abaixo de 50 cuidados paliativos exclusivos. Outra escala, que vai ficar ruim para vocês verem, né? Deixa eu ver se não muda. Que daí é o PPS. Se eu fizer assim, vocês não enxergam, né? Não ampliou, né? Tá.
Aí é o PPS. O PPS, ele é muito parecido com o KPS, mas a gente, em geriatria, utiliza mais, porque ele usa 5 variantes. A deambulação, atividade e evidência da doença, o autocuidado, ingesta e o nível de consciência, tá? Então, um paciente que fica a maior parte do tempo sentado ou deitado, ele já não consegue mais trabalhar, ele precisa de uma ajuda considerável para o seu autocuidado, banho, comida e tudo mais. Já não está se alimentando tão bem e está com algum período de confusão mental, ou até não precisa estar nesse momento, ele já é um paciente também com um PPS menor do que 50, e aí ele deve ser cuidados paliativos exclusivos. E aí vocês podem até me perguntar, mas nossa, Fê, por que isso, né? É que foram feitos diversos estudos com os pacientes com PPS menor do que 50% e avaliaram, mesmo submetidos a terapias modificadoras, o tempo de vida que esses pacientes tiveram. E eles tiveram normalmente menos do que 6 meses de vida, tá? Então, é por isso que a gente classifica eles em cuidados paliativos exclusivos. Outra escala de funcionalidade é o ECOG, né? Que o ECOG também vai 0, 1, 2, 3 e 4, sendo que o ECOG 3 e 4 já seria aquele paciente também maior parte do tempo acamado e ele também completamente dependente para as atividades, ele também deve ser cuidados paliativos exclusivos, tá? Então, são 3 escalas, assim, bastante práticas, rápidas para a gente aplicar no ambulatório e que nos ajudam muito a pensar, assim, em que fase esse doente está. Então, será que agora vale a pena a gente pensar em via alternativa de alimentação? Vale a pena a gente pensar em alguma cirurgia, por exemplo, numa obstrução intestinal, se vale a pena a gente fazer algum procedimento para não obstruir esse paciente, o que é válido para esse paciente ter uma melhora de qualidade de vida, tá bom? E aí, gente, vamos falar especificamente na geriatria, né? Porque essas escalas a gente usa muito, né, Núria, frequentemente na oncologia. Não é prático a gente usá-las na geriatria em si. E aí, em geriatria, a gente vai usar esses critérios principais, esses 6 principais critérios. A gente avalia esse paciente idoso para dizer se ele é cuidado paliativo ou não, de acordo com a funcionalidade desse paciente, desculpa, gente, não se ele é cuidado paliativo ou não, em que grau da doença que ele tá bom? De acordo com a funcionalidade desse paciente, a cognição desse paciente, a polifarmácia ou não, as multimorbidades, o número de quedas e a síndrome da fragilidade. Por que a gente avalia isso? Porque a gente sabe que esses 6 são 6 pilares muito importantes, né, na geriatria, e que a perda deles vai comprometer a qualidade de vida desses pacientes e vai aumentar a mortalidade deles. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês, tá? Então, em relação à funcionalidade, esse é um que a gente aplica todos os dias aí no ambulatório, né? De maneira prática, a gente tem diversas escalas para aplicar, para avaliar a funcionalidade, mas de uma maneira prática, a gente usa muito o Katz e Lawton mesmo, né, que para a gente avaliar as atividades básicas e instrumentais de vida diária desse paciente. E se é um paciente com um grau de comprometimento moderado, avançado, é um paciente que merece cuidados paliativos exclusivos, tá? Acho que essa não tem dúvida que vocês utilizam com muita frequência, né? A polifarmácia. A polifarmácia seria o uso de 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, né? Por esse idoso. A gente tem isso com muita frequência, né? A gente tem uma tendência na geriatria à desprescrição desse paciente, né? E aí a gente deve levar em consideração os critérios de Beers. Eu sei que a gente já discutiu isso, Andréia e Matheus, né, no ambulatório. Luiz e Sara, vocês já viram esses critérios?
Não, eu acho que é uma coisa interessante da gente ver no ambulatório também, tá? Depois a gente levar para essa discussão, porque são os critérios para a gente pensar na desprescrição desse paciente, porque a gente sabe que quanto mais medicamento esse paciente utilizar ao mesmo tempo, eles podem ter efeitos colaterais importantes, podem piorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Então, ele leva em consideração para desprescrição 5 itens. Um deles é uma lista de medicamentos, tá, meninos? São os medicamentos que são potencialmente inapropriados na maioria dos pacientes idosos, né? Aí nesses tem a glibenclamida, por exemplo, que é um medicamento que causa muita hipoglicemia no paciente diabético, os benzodiazepínicos, que a gente odeia, né? Então, esses medicamentos são inapropriados para a maioria dos idosos. Os medicamentos que normalmente eles devem ser evitados nos idosos em algumas condições. Então, por exemplo, o paciente é aquele paciente caidor crônico e aí ele vem com uma queixa de falta de apetite. Aí você resolve dar mirtazapina, né, que é o inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina. Esse medicamento, a gente sabe que aumenta a sonolência. Então, ele é considerado inapropriado para esse paciente, para essa condição, tá? Então, ter esse cuidado de prescrever essas medicações, tá? Alguns medicamentos que devem ser utilizados com cautela pelos pacientes. Então, é aquele paciente, não é errado, mas você deve pensar muito para prescrever. Ele é um paciente que tem um câncer de colo, e aí ele sangra por causa desse câncer, e ele já teve um AVC ou é coronariopata. E aí você tem que fazer uma prevenção secundária com uma aspirina, tá? Então, não é que é errado, mas você deve prescrever com cautela, sempre ficar de olho se esse paciente não está sangrando, tá? Medicamentos com interação medicamentosa entre as drogas. Em paliativo é muito comum a gente usar, por exemplo, opioide benzodiazepínico, então não é uma associação ideal para o paciente que deambula, né? Outra associação que a gente não deve utilizar muito é a varfarina com diversos outros medicamentos, por exemplo, varfarina e fenitoína. Aumenta muito o risco de sangramento, né? Por interação, então são drogas que a gente deve tomar cuidado porque elas interagem entre si, tá? E medicamentos que necessitam de ajuste de droga, baseado na função renal. Então, cipro, vários outros antibióticos que a gente tem que corrigir a dose, medicamentos para diabetes, que a gente também tem que corrigir de acordo com a função renal, né? Então, os IECAS, IBRA também, então, são essas medicações, tá? Então, esses critérios eu acho que é bem interessante a gente discutir no ambulatório depois com calma, porque é muito interessante para a gente fazer essa desprescrição desses pacientes, tá bom? Em relação às multimorbidades do paciente, em relação a isso, o que é um paciente ter multimorbidades? É ele ter 3 ou mais doenças ao mesmo tempo, tá? E segundo a Sociedade Americana de Geriatria, mais que 50% dos idosos têm, tá? Então, é diabetes, hipertensão, dislipidemia, já é multimorbidade, tá? Coronariopata, diabético e dislipidêmico, DPOC e C e ter uma neoplasia. Então, ele ter 3 doenças ao mesmo tempo é um paciente com multimorbidades, tá? E às vezes, quando a gente avalia essa doença em separado, ela não é ainda tão avançada, mas quando a gente coloca ela junto com outras doenças, esse doente, a gente já pensa nisso. Eu lembro muito, uma vez que a gente estava tendo uma discussão com um oncologista, e ele me falando muito sobre o câncer que tem cura, né? E aí é um paciente com um câncer de próstata, e aí a gente vai fazer a radioterapia e vai ficar curado. Aí eu falei, tá, mas agora vamos abrir, vamos olhar quem é esse doente? Ele era um paciente com câncer de próstata, com um AVC, acamado com uma síndrome constitutiva. Então, ele não era só um câncer de próstata. Quando você avalia só o câncer de próstata, o seu José tem indicação de fazer a rádio, a cirurgia, a químio, o que quer que seja, né? Mas quando você olha ele com um paciente acamado, já desnutrido, com um AVC, hemiplégico, já necessitando de auxílio para se alimentar, é outro paciente,
Vocês entendem? Então, por isso que essa multimorbidade, que a gente na geriatria faz isso demais, né? A gente não olha só o coração, não olha só a tireoide, não olha só o pulmão, a gente vê esse paciente como um todo, por isso que é tão rico, porque a gente consegue chegar a um consenso, assim, o que é melhor ou pior para esse paciente, tá? Uma coisa importante, meninos, é a gente diferenciar o que é exacerbação e progressão de doença. Às vezes até a gente tem essa dúvida, né? Será que esse paciente ele tá pior porque a demência dele evoluiu ou ele tá com uma infecção urinária, né? Então a gente tem essa dúvida. E aí então a gente precisa olhar se é uma um DPOC. Ele piorou a falta de ar porque ele tá com pneumonia ou ele piorou a falta de ar porque ele está progredindo o DPOC, né? Então, normalmente as exacerbações, elas são mais agudas, né? Então, isso já dá um caminho, a gente perguntar assim, mas, doutora, há 3 dias ele está assim, como que estava, então, semana passada? A gente entender se isso foi uma piora mais aguda. Não está errado a gente tratar, né? Porque fica muito aquilo, se é cuidado paliativo exclusivo, fase avançada, não vamos entrar com antibiótico, não vamos isso, não vamos aquilo. Não sei, pode ser que se a gente for pela linha do meio, a gente pode ter um benefício, né? Então, a gente tem que ver se é uma exacerbação ou progressão. O que é muito claro é que quanto mais exacerbações esse paciente está tendo em um curto período de tempo, ele vai progredir pior, né, dessa doença. E aí, esse era para ver, porque ele aumentava. Que pena. Depois eu mando para vocês os slides e aí vocês veem isso, tá? Então, como que a gente classifica isso de uma maneira mais palpável? Quando esse paciente tem multimorbidades, a gente tem 2 escalas, uma delas é o BISEP, que a gente avalia a probabilidade desse paciente morrer no próximo ano, tá? Isso é depois de uma internação. Aí, meninos, vou tentar aumentar aqui, depois eu diminuo, tá bom? Ó, então a gente primeiro classifica esse doente, peraí, é essa aqui que eu tenho que ampliar primeiro. Primeiro a gente, deu para ver melhor, né? Primeiro a gente classifica o tipo de doença. Então, se ele tem um linfoma, uma insuficiência renal, um câncer, a gente vai juntando aqui os pontos desse paciente, tá? Aí, depois disso, a gente coloca nessa outra escala aqui, tá? Então, de acordo com os pontos que ele fez, ele é classificado em grupo A, B, C ou D. E aí, nesse grupo, você soma essas alterações. Se ele tem albumina baixa, creatinina alta, demência, alteração de marcha, você soma esses pontos e aí você chega nessa classificação final. E aí, então, é essa aqui que é a probabilidade desse paciente falecer no próximo ano depois de uma internação, tá? Então, depois dessa exacerbação, o risco dele, por exemplo, é 74% de morte. A gente sabe, então, que é um paciente que, mesmo que seja uma exacerbação, ele está tendo também progressão da doença. É bem baixo, são só 8%. Olha, então ele ainda tem bastante reserva, tá? Então, essa é a classificação para 1 ano. E o índice de comorbidades de Charlson, esse índice, aí ele já avalia nos próximos 10 anos, tá? Aí ele não é depois de internação. Então, ele também, você avalia isso. O paciente tem infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença vascular, demência, diabetes. Você vai somando pontos para tudo isso, tá? Depois que você somou tudo, o total mais 2, você chega a esses números. E aí você fala, essa aqui é a probabilidade agora dele sobreviver em 10 anos, tá? O outro era probabilidade de morrer no próximo ano. Essa é a probabilidade de sobreviver em 10 anos, tá? Então, de acordo com mais morbidades, aumenta o risco desse paciente falecer nos próximos 10 anos, tá? Então, isso nos ajuda muito para que a gente tenha... É um índice que a gente avalia, assim, o grau de investimento, o grau de esforço que a gente vai fazer, e até
para pensar na polifarmácia, né, nesse paciente. É nessa hora que a gente reavalia AS, estatina, anticoagulação, porque tudo isso a gente está tentando prevenir 5 a 10 anos de complicações, né? E aí, se esse paciente tem uma probabilidade de 96% de morrer nos próximos 10 anos, não vale a pena, né? A gente continuar com essas medicações, que a gente pode estar piorando a qualidade de vida dele, tá? E a demência em si? A demência, a gente usa a escala, essa vocês já conhecem bastante, que é a escala de FAST, certo? A escala de FAST, ela é uma escala que vai avaliar a funcionalidade desse paciente com demência. Aí é uma escala que vai de 1 até 7. Então, quando que a gente classifica esse paciente em cuidados paliativos exclusivos? 7C para baixo é cuidados paliativos exclusivos, tá? Por quê? É a fase avançada da demência, tá? Que seria o quê, gente? O paciente já perdeu a capacidade de deambular, ele perdeu a capacidade de sentar, perda da capacidade de sorrir, perda da capacidade de levantar a cabeça e a postura fletida, tá? Então, esse paciente já está numa fase avançada da doença. E aí, é muito comum as famílias perguntarem para a gente, né, numa demência avançada, doutora, quanto tempo a senhora acha que tem? É comum a gente ouvir isso. E aí, é muito difícil a gente dizer, tem 1 ano, tem 2 anos. Então, a gente não tem uma escala, sabe, que vai dizer exatamente tempo, né? O que a gente tem é esse conceito de hospice, que foi criado nos Estados Unidos, até para que eles consigam o hospice, né, que seria um home care, nos esquemas que a gente tem aqui no Brasil. E aí, então, é o paciente FAST 7C com essas características aqui, pelo menos uma delas no último ano. Pneumonia aspirativa, pielonefrite ou infecção urinária, sepse, úlcera por pressão, estágio 3 ou 4, que seria mais avançada, febre recorrente após tratar com antibiótico, disfagia. Esses critérios, se ele tiver um desses no último ano, ele já é classificado como um paciente elegível para hospice, e aí ele tem, em média, aqueles 6 meses de vida que eu falei para vocês da outra escala, tá? Então, é assim que é o que a gente tem para classificar. Então, se é aquele paciente que já vem na cadeira de rodas no ambulatório, internou por uma pneumonia aspirativa, a gente já sabe, a gente já tem como mensurar isso para a família. Olha, a doença está avançando, a gente calcula que a gente tem, em média, 6 meses de vida. Mas é dizer que é em média, tá, gente? Porque eles sempre vão perguntar tempo, e quando eles perguntam tempo, eles querem que a gente dê tempo, né? Que você tenha uma resposta para eles. E aí, a resposta não pode ser dada exatamente, sabe? Aquilo, ele tem 6 meses. Se vocês falarem isso, eles vão contar 6 meses e vão chegar no ambulatório para você falando, deu 6 meses ou não deu 6 meses, né? Então, é dizer que é em média, né? Isso pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que vai depender muito dos cuidados e da maneira como o próprio organismo responde, tá? E aí, vamos falar um pouquinho dessas complicações que a própria demência traz, né? Uma coisa que é super frequente é os problemas de alimentação. É muito comum a gente ter essa dúvida, né? O que fazer quando o paciente começa a ter disfagia? A gente sempre pergunta, tá comendo bem? Como é que tá? Tá engasgando? E aí existem esses 4 tipos de alterações, né, de problemas para o paciente não estar comendo. Ou ele tem uma disfagia oral, que é aquele paciente que põe a comida na boca e não engole de modo algum, na verdade ele pode nem saber mais o que ele faz com aquela comida, né? Ou ele tem uma disfagia faríngea, que daí é aquele paciente que já teve um AVC, ou mesmo que tenha perdido bastante musculatura, e que daí ele não consegue engolir por causa de disfagia mesmo motora aqui na faringe. Quando ele não consegue comer sozinho, isso é comum, então ele não consegue mais fazer aquele ato de colocar o garfo na boca, né? Ou porque ele não lembra mais como faz, ou porque ele tá com a mão restrita, ou porque ele tá com uma fraqueza muito grande, ou porque ele realmente se recusa a comer, né? Tem pacientes que não têm mais fome, não tem mais vontade de comer.
Então, esses são os principais 4 tipos de problemas com a alimentação. E aí, gente, o que a gente faz? Porque é muito comum, se você for olhar nos critérios de disfagia, o paciente come menos do que 2/3 do que foi oferecido. Então passa sonda. Quantas vezes a gente ouviu isso, né, Núria? Tem que passar sonda. Quando a gente pega uma fono, por exemplo, uma nutricionista que não tem essa visão do cuidado paliativo e da geriatria, é muito comum falar isso, doutora, tá na hora de passar sonda, porque ele não tá comendo, né? A gente vê isso até em instituição de longa permanência, né? Que com pessoas que cuidam de idosos. Eu sou chamada para isso. Doutora, Núria também, eu sei que foi chamada na mesma instituição. Doutora, vamos passar sonda? Porque ele não está mais comendo. Não, não é isso, né? A gente sempre deve priorizar a dieta via oral, né? E daí como, Fernanda? Mas ele está aspirando, tem um risco de broncoaspirar, o que a gente vai fazer? Aí sim que entra a questão da nutrição e da fono, essenciais, né? Para adaptar a textura e a consistência dessa dieta. É possível esse paciente continuar comendo, inclusive com uma demência avançada, né? E inclusive com disfagia. E aí a gente pensa nos alimentos favoritos desse paciente. Não adianta, gente, ele não está comendo. Você vai ver o que tem no hospital para ele? Café com leite. Ele nunca toma, nunca me deem isso, gente. Eu odeio café com leite, né? Traga o meu cafezinho preto. Se trouxer o café com leite, eu não vou conseguir tomar. Eu odeio isso, essa consistência do café com leite, né? E é muito comum isso acontecer. Vem aquele mingau, aquela gororoba que elas vão oferecer, que não tem nem cor, né? É um negócio branco. Às vezes vem com quick, que daí fica rosa. É horrível. O paciente não come porque não é isso que ele gosta. Mas traz uma polentinha bem feita, uma sopinha bem temperadinha, daí ele tem uma aceitação melhor, tá? E o uso de suplementos? Isso é muito comum a gente ver as pessoas falando, não está comendo, então vamos dar suplemento que vai ajudar. Vocês sabem muito bem que isso não vai mudar o prognóstico de vida desse paciente, que se tiver acamado, sem fazer nenhum exercício, né, sem uma movimentação, mas em alguns casos a gente até utiliza, porque esse paciente pode ter uma energia a mais para fazer algumas atividades básicas de vida diária que são muito importantes para ele e para a família, né? Então, é comum, por exemplo, um paciente com um câncer avançado, a gente dá suplemento para ele poder sentar com a família na mesa, para ele poder ter energia para ir até o banho, né? Porque ele não tem energia, ele não tem vontade de comer. Então, o suplemento acaba que em pequenas porções a gente consegue dar uma quantidade de caloria, né, para esse paciente. Mas não que isso vá tratar a anorexia desse paciente, tá bom? A caquexia desse paciente. E o objetivo dessa dieta que eu estou falando para vocês é a dieta de conforto, né? Não é dar um suporte calórico. É muito frequente a gente ouvir isso. Doutora, mas ele está comendo só isso. Isso não é o quanto ele precisa para viver. Não é o quanto ele precisa para viver, mas o metabolismo dele já está muito reduzido, ele precisa de uma quantidade muito menor de caloria do que ele precisava antes. E hoje a gente vai dar um basal que é só para o conforto, né? Porque o excesso também vai causar mal-estar, tá? E aí, então, vem essa questão da sonda. Mas doutora, eu quero passar sonda, ou vocês falarem sobre isso. Vamos passar, ou alguém da instituição. Isso é super importante a gente ficar muito claro e ter. E eu percebo isso. Se a gente senta e explica isso para a família, é bem tranquilo deles aceitar, tá? A sonda nasinteral, gente, ela não aumenta a sobrevida desses pacientes. Como não? Eu estou dando comida para esse paciente, né? Como que ele não aumenta? Não aumenta porque esse paciente, com a sonda, ele piora a qualidade de vida, tá? Você está dando a quantidade de caloria, de volume que você quer, independente da vontade dele. E muitas vezes o trato gastrointestinal já nem está funcionando como funcionava anteriormente. E aí começa a ter refluxo, o paciente começa a ter vômito, então é até pior, entendeu? Piora a qualidade de vida. Não vai melhorar a parte nutricional. Vocês sabem que a caquexia, ela é irreversível, né? Então, chega um ponto que ela não muda, tá?
Não tem impacto na funcionalidade desse paciente e não previne risco de broncoaspiração, ela aumenta, tá? Na sonda, você fica com o cardio aberto, então o refluxo é em grande volume e você broncoaspira, né? Maciço. Nenhuma das gastro, sonda ou jejum, nenhuma delas diminui o risco de broncoaspiração, tá? Não tem efeito também nas úlceras, é muito comum a gente ouvir isso, porque daí ele precisa de albumina, ele precisa de proteína para poder fechar essa úlcera, a gente precisa dar. Não tem evidência nenhuma de que o uso de dieta enteral pela sonda nesse paciente com demência avançada feche úlcera, até porque quando você passa, esse paciente, normalmente ele tem que ficar com contenção física, para não arrancar a sonda. Então, com isso, o risco de fazer úlcera por cisalhamento é maior, né? E aí, então, não melhora nada para esse paciente, tá? Vocês tinham esse conceito, Sara e Luiz? Não? É super interessante, Sara, a gente ir conversando sobre isso, porque realmente não melhora nada, né? Eu não digo para vocês, meninos, que eu não passo. Eu passo a muito contragosto. Às vezes a gente faz toda essa reunião e a família pede, sabe? Doutora, deixa eu tentar mais uma vez. Tá errado? Não tá errado. A gente sabe que não vai melhorar. Mas daí é até interessante, porque daí a família percebe, a sonda causa um desconforto horrível. Você tem que ficar indo no pronto-socorro para repassar, né? E o paciente mesmo, saca? A gente sempre brincava isso lá na enfermaria de paliativo. O paciente sacou a sonda, ai, tá vendo? Nem ele aceita a sonda. Ele já fez nosso papel. E aí as famílias entendem, e aí falam, não, tá bom, a gente já entendeu o que precisa ser feito. Fora a questão da higiene oral, porque é muito comum a gente, depois que passa a sonda, não se preocupar mais com a boca, né? Porque tá indo a dieta, e aí aumenta o risco de bactérias, de superinfecção bacteriana na boca e broncoaspira essas bactérias, tá? E o contato também, né, gente? O carinho, o afeto da pessoa que tá dando. Quando a gente dá por boca, a gente sabe que essa pessoa fica pelo menos ali 40 minutos, 1 hora ao lado do doente. Na sonda, não. Você coloca e sai, né? E deixa aquele líquido pingando. O fato desse paciente ter ainda a capacidade o prazer de engolir um sabor, porque com a sonda ele não tem, tá? Então, tudo isso modifica, tá? E aí, as complicações dessa questão. Então, Fer, então a gente optou por não passar a sonda. Quais são as complicações? A principal complicação são as infecções pulmonares, né? E aí, vamos tratar ou não? A partir do momento que isso tudo é na demência avançada, na demência moderada, daí a conversa é outra, tá, gente? Então, na demência avançada, cuidados paliativos exclusivos, a gente pensa nisso. O risco é a infecção. E aí, se infectar, a gente trata ou não trata? A gente só trata se for trazer conforto. É super importante vocês saberem que antibiótico não traz conforto, tá? O que traz conforto respiratório é medidas antissecretivas e opioide para dispneia, morfina e codeína, tá? Eu entrei com antibiótico para ajudar a secar e melhorar a qualidade de vida. Não melhora. O que melhora são as medidas antissecretivas, o Buscopan, a atropina, são essas medidas, né? E o opioide, tá bom? E aí, então, a gente só deve iniciar o antibiótico se tiver uma evidência razoável de infecção. Então, é assim, aquela coisa, não sei, ele broncoaspirou ontem, hoje começou com febre e tal, é um paciente com uma funcionalidade que a gente ainda pensa se a gente introduz ou não, aí você pode introduzir, mas sempre pensar em introduzir por via oral e evitar a internação desse paciente, tá? E aí, falando da dor, que é outra complicação que a gente vê muito nesses pacientes com demência fase avançada, né, outra complicação, então, além dessas outras que a gente falou, da alimentação e tudo mais, a dor é um outro sintoma muito frequente, que a gente sabe que 25% a 50% dos pacientes que moram numa instituição de longa permanência têm dor,
E aí, como que a gente avalia essa dor nesse paciente para a gente tratar? Aí existe essa escala, ela foi validada para o português, é uma escala que chama PAINAD, que foi traduzida para a gente. Ela avalia a respiração desse paciente, a vocalização negativa, que é aquele ai, ai, ai do paciente, sabe? A expressão facial, principalmente quando você muda ele de decúbito, né? Ou mesmo aquele paciente no leito, em repouso, fazendo aquela cara enrugada, assim, de dor. A linguagem corporal dele, se ele está rígido, contraído, ou se ele está relaxado, tranquilo no leito. E a consolabilidade, né? Se ele é incapaz de controlar a distração, se ele está tranquilo. Então, são esses 5 itens que a gente avalia, e de acordo com a pontuação, a gente avalia se esse paciente tem ou não dor, e aí a gente deve tratar, tá? O que eu percebo, gente, é que a maior parte deles tem, sabe? Aqui tá dizendo 25% a 50%, na minha prática eu vejo isso uma quantidade muito maior, né? A gente não pode esquecer que o paciente acamado, ele morre de dor. Quando a gente fica deitado na cama por algumas horas, a gente já não tem dor? Imagina ele que fica o tempo inteiro, né? E os sintomas comportamentais da demência, para terminar, que são outras coisas que incomodam bastante e que mesmo na fase avançada a gente tem, né? Os principais são apatia e depressão. Apatia é o sintoma mais comum em qualquer fase da demência. Depressão, agitação, agressividade e delírio. Esses últimos 3, agitação, agressividade e delírio, eles causam muito estresse para o cuidador, para a pessoa que está cuidando desse paciente, né? Sempre a gente deve iniciar as medidas não farmacológicas para esse paciente, e as farmacológicas, que normalmente são com os antipsicóticos atípicos, né, quetiapina, risperidona ou olanza, é só se tiver causando um risco de vida para o paciente ou para as pessoas próximas a ele, né? E os sintomas depressivos, a gente pode utilizar uma série de medicações, mas as que têm mais evidência científica para alteração de comportamento na demência, a mirtazapina, o citalopram e a trazodona, que é o Donarém, tá? E aí, então, só para resumir para vocês tudo isso que a gente está conversando, né? A gente deve planejar o cuidado desse paciente em cuidado paliativo geriátrico. Como que a gente faz isso? O cuidado, ele sempre deve ser centralizado no doente, né? Através da gente avaliar a doença e o impacto funcional dessa doença para ele, considerar os valores desse paciente, as preferências dele, as necessidades, desejos. As diretivas antecipadas são muito importantes. A gente não deve fazer isso só no final da vida do paciente. A gente sempre pensar nas diretivas desde lá no diagnóstico, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Então, quando o paciente ainda lúcido, a gente deve fazer essas diretivas. Elas não precisam ser reconhecidas em cartório, elas podem ser reconhecidas só de escrever no prontuário, lembra da lei que eu falei para vocês, né, da resolução, deixando bem claro, tá tudo acordado, e com isso a gente pode definir com os pacientes e seus familiares essas medidas de reanimação, uso de sonda e as demais demandas, e evitar que isso seja discutido na porta do pronto-socorro, né, ou no momento que a gente percebe assim, nossa, mas esse paciente nunca foi abordado em relação a isso, e ele já está com uma demência avançada, né? Então, é importante a gente abordar lá atrás. Nunca esquecer da equipe multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho em nenhuma área da medicina, mas na geriatria e no cuidado paliativo mais ainda, a gente tem que ter toda essa equipe junta, e de preferência com profissionais com formação, porque senão isso choca, né? São conceitos bastante novos para algumas pessoas, apesar de bastante já consagrados para a gente, né? No cuidado paliativo, muita gente não entende esses conceitos, então é importante a gente ter essa formação, não adianta a gente falar, eu gosto de cuidado paliativo. Não, você gosta, então vai fazer formação, vai estudar, porque tem muita coisa
para ser estudado. E cuidado paliativo não é achismo, a gente tem muito trabalho publicado, né? Medicina baseada em evidência mesmo, tá? E aí eu trouxe essa frase da querida Cora Coralina para vocês, que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? E para tocar o coração das pessoas, a gente tem que estar lá, presente, junto com elas, né? E disponibilizando o nosso conhecimento e a nossa atenção para elas, tá? Obrigada, meus amores. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, um pouquinho do cuidado paliativo geriátrico.